Esse trabalho relata sobre o modernismo na segunda fase, mostrando seu contexto histórico, sua característica da segunda fase e relatando o nome dos autores e suas obras. No início do século XX, o Brasil viveu o início da República Velha, 1894 a 1930. Esse momento esteve representado pelos interesses das oligarquias rurais na prática da chamada de política do café com leite. Em paralelo, o Brasil recebia entre 1871 e 1920 cerca de milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa. O destino era as lavouras do café ou as indústrias de São Paulo. As grandes cidades passavam a registrar problemas de marginalização dos escravos e formação de um proletário constituído pela mão de obra estrangeira. A mão de obra também passa a ser empregada nas fábricas. Isso porque a Primeira Guerra Mundial, a importação de produtos foi dificultada e o país precisou desenvolver seu parque fábrico. As ideias anarquias ganham publicidade em jornais operários a partir de 1917. Como reflexo da agitação política e os efeitos da Revolução Russa ocorriam naquele ano. É nesse contexto que São Paulo virá palco da primeira greve geral. Em 1922, o tenentismo passa a influenciar toda a política da década de 20. Ao fim da década, em 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. Em consciência, o principal produto de exportação do país, o café, sofre uma intensa crise. O país vive a Revolução de 30 e, até 1945, dura a Era Vargas, indutora de transformações políticas e econômicas. É esse contexto histórico que leva o Brasil à modernidade do século XX, impondo o rompimento do século anterior. Características: segunda fase do modernismo. Interesse por temas nacionalistas, romance focado diretamente nos fatos, romance de caráter documental. Na poesia, pessimismo, individualismo e isolamento. Segunda fase. Para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Também chamada de fase de consolidação, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa fase. Segunda fase modernismo, 1930 a 1945. Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu em 1902, viveu até 1987. O nome das suas poesias era Alguma Poesia, de 1930, Brejo das Almas, de 1934, Sentimento do Mundo, de 1940. Essas são algumas de suas poesias. O próximo é Murilo Monteiro Mendes, nascido em 1901, viveu até 1975. O nome de algumas poesias são Bumba, Meu Poeta, 1930, Poemas e Histórias do Brasil, de 1932, Tempo de Eternidade, com Jorge de Lima, de 1935. Próximo poeta é Marcos Vinícius de Cruz de Melo Moraes. Vinícius de Moraes. Nasceu em 1913, viveu até 1980. Algumas de suas poesias eram O Caminho para a Distância, de 1933, Forma de Exage, de 1935, Ariana, a Mulher, de 1936. Próximo poeta que vamos falar é Graciliano Ramos. Ele nasceu em 1892, viveu até 1953. Algumas de suas obras são Caats, de 1973, São Bernardo, de 1974, Angústia, de 1936, Vidas Secas, de 1938, A Terra dos Meninos Pelados, de 1939, Bandão, Entre Mar e entre outros. O próximo que iremos falar é João Guimarães Rosa. Nasceu em 1908, viveu até 1967. Algumas de suas poesias são Sagarana, de 1946, Corpo do Baile, Depois do Desdobramento, Em Manaus e Meguelim, de 1956. A próxima autora é Clarice Lispector.
nascida em 1925, viveu até 1977. Algumas suas obras são Porto do Coração Selvagem, de 1994, O Lustre, de 1946, A Cidade Fétida, de 1949.